vasto céu, Senhor, eterno e poderoso, Pai e Deus de amor, excelso Jeová, que terra e céu criou. Minha alma o nome exaltará, do grande eu sou. Meu guia Deus será, seu infinito amor, feliz em tudo me fará por onde eu for. Tomou-me pela mão, nas trevas deu-me luz, concede a eterna salvação que vem da cruz. Ao Deus de Abraão louvai, eis por desígnio seu, minha alma deixa a terra e vai herdar o céu. O mundo desprezei, seu lucro e seu louvor, e Deus por meu quinhão tomei-me protetor. No que meu Deus jurou, humilde confiei, e para o céu que preparou eu subirei. Sua face eu hei de ver, confiando em seu amor, e sempre irei enaltecer meu
braços abertos, abraça o mundo, Jesus. De braços abertos, abraça o mundo, Jesus. De braços abertos, abraça o mundo, Jesus. De braços abertos, abraça o mundo, Jesus. Em meu lugar, quem sofreu foi tu. Em meu lugar, lá naquela cruz, em meu lugar, quem sofreu foi tu. Em meu lugar, lá naquela cruz, Ele não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu pra satisfazer o Criador. Ele morreu pra que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu pra satisfazer o Criador. Ele morreu pra que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra.
e nos fazer viver. La 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 Agradecemos, ó Jesus, porque morreste lá na cruz. Teu santo sangue que nos traz justiça verdadeira paz. Jesus, vero homem, vero Deus, ó, vem salvar os crentes teus, liberta-nos do eterno horror, guardando-nos em teu amor. Estende-nos a tua mão, alívio dai proteção, que sob a cruz possamos ter real consolo no sofrer. Certeza plena tu nos dás, de que jamais nos deixarás. Tu és o guia que conduz pela aflição a eterna luz. Querido povo de Deus, sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento de culto. Vocês que nos acompanham de perto, vocês que fazem parte aqui do nosso rebanho, da Congregação da Redenção de Pelotas, Rio Grande do Sul, também da Congregação Sião, no bairro Laranjal, aqui em nossa cidade. Vocês que também estão sintonizadas conosco, seja pela nossa transmissão aqui, pela internet, ou também em casa. Tem pessoas que estão nos acompanhando pelo telefone neste momento. É uma alegria muito grande estar com vocês, podendo louvar ao nosso Deus, podendo ouvir a sua palavra. É bem verdade que gostaríamos de estar aqui de forma física, presencial. Mas enquanto protocolos, enquanto decretos, especialmente o lockdown que estamos vivenciando neste final de semana não nos permitem, Deus nos dá a oportunidade, a grata oportunidade, de podermos compartilhar do seu amor também através deste meio, através dos nossos canais. Tanto aqui no Facebook como no YouTube. Nossa congregação, então, é privilegiada por poder se utilizar destes meios. Portanto, com muita alegria chamamos a vocês bem-vindos, que tenhamos um belo e abençoado culto. Olá, sejam todos bem-vindos a este momento de culto. É uma grande alegria estar com vocês, mesmo de forma online. Estamos juntos aí para celebrar ao nosso Deus e também receber dele o seu perdão. E como uma palavra de saudação, trago para vocês aqui que o Filho do Homem, Jesus, não veio para ser servido, mas para servir. Jesus é a nova aliança de Deus
que perdoa todos os nossos pecados. E como está aí nesta imagem que vocês estão vendo, Jesus crucificado na cruz e os nossos nomes marcados em sua obra em que ele nos entrega o seu perdão. O servo de Deus que está pronto para nos reconciliar com o nosso Pai. Neste primeiro momento, cantamos o hino de número 187, do culto A Hora Chega. É sempre muito gratificante estarmos na presença do nosso Deus. E a palavra de Deus nos diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E neste momento, vamos fazer juntos a invocação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amado povo de Deus, quando nós lemos a palavra do nosso Deus, nós vemos que sempre que Deus se compromete com o seu povo. Seguidamente, Deus está querendo estar junto do seu povo. Mas continuamente, o povo de Deus se esquece de quem é o seu Senhor, de quem é aquele que os livrou da escravidão do Egito, de quem é aquele que cuidou deles durante muito tempo. E nós também, seguidamente, esquecemos quem é o nosso Deus e que Ele está comprometido conosco. Deus faz uma aliança conosco.
Ele quer que nós sejamos o seu povo, mas nós nos esquecemos de Deus. Por isso, Deus, nesse comprometimento que Ele tem conosco, Ele quer que a gente nos arrependa, quer que a gente se arrependa dos nossos pecados e confessemos a Ele o nosso pecado, reconhecendo que necessitamos do seu grande amor e da sua graça. Por isso, neste momento, vamos juntos confessar os nossos pecados a Deus. Ó Deus, temos quebrado a aliança que fizeste conosco. Não seguimos os teus mandamentos e nem amamos a ti e ao nosso próximo. Diante de mim está a tua lei, e o meu coração aperta de angústia por não ter sido fiel a ti. Sei que mereço a tua eterna condenação, mas tem compaixão de nós, misericordioso Pai. Dá-nos o teu perdão, dá-nos a tua paz. Amém. Cantamos o hino de número 78, Eis na cruz por nós pregado. Eis na cruz por nós pregado, de pecados carregado, unigênito de Deus. Vinde, ó almas contristadas, vede as culpas tão pesadas que Jesus a cruz levou. Trouxe aos homens a verdade, paz, perdão e liberdade. A Satã por nós venceu. Cristo, tu nos resgataste, com teu sangue nos compraste. Somos teus, ó bom Senhor. Amados no Senhor, diante dessa confissão de vocês, de coração sincero, que se arrependem dos seus pecados, a palavra de Deus diz que o comprometimento de Deus agora se dá com Jesus na cruz por cada um de nós. Em Jeremias, capítulo 31, no versículo 34, Deus, através do profeta, diz assim: eu vou colocar a minha lei no coração deles, e eles vão lembrar sempre da minha aliança. Todos vão conhecer o Senhor, desde o menor até o maior, pois perdoarei as suas iniquidades e dos meus pecados jamais me lembrarei. A certeza da promessa de Deus, a certeza do seu perdão e o fato de Ele literalmente apagar as nossas transgressões ao notar nosso arrependimento e nos perdoar, é que nos faz estar com confiança em sua presença. E a todos aqueles que nele confiam, podem ouvir da boca do ministro da palavra, que transmite o evangelho em seu nome: ide em paz, seus pecados estão perdoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A fé nos faz em Deus viver, perfeito em Cristo devo ser. Na vida quero demonstrar, quem ama vai ali andar. Diz Deus, eu sou o teu Senhor, a quem
Vamos falar com o nosso Deus em oração. Querido e bondoso Pai, te agradecemos pelo teu perdão. Te agradecemos porque tu és o nosso Pai amado que está comprometido conosco. Dá-nos um coração comprometido contigo também, querido Pai. Que nós possamos sempre andar nos teus caminhos e que possamos sempre também amar ao nosso próximo. Em nome do nosso Salvador Jesus. Amém. A leitura do Salmo para este fim de semana, na Quaresma, é o Salmo de número 119, os versículos 9 até o versículo 16, que diz assim: De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Agora, vamos ouvir a leitura da Epístola, que se encontra no livro de Hebreus, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 10, onde lemos: Cada grande sacerdote é escolhido entre os homens e nomeado para servir a Deus em favor do povo, apresentando a Deus ofertas e sacrifícios pelos pecados. Como ele próprio tem suas fraquezas, pode ter paciência com os ignorantes e com os que cometem erros. E, porque ele mesmo é fraco, precisa oferecer sacrifício não somente pelos pecados do povo, mas também pelos seus próprios pecados. Ninguém escolhe para si mesmo a honra de ser grande sacerdote. É somente pela vontade de Deus que um homem é chamado para ser grande sacerdote, como aconteceu com Arão. Assim, também Cristo não tomou para si mesmo a honra de ser grande sacerdote. Foi Deus quem lhe deu a honra, pois lhe disse: Você é meu filho, hoje me tornei o seu pai. Em outro lugar das Escrituras, ele também disse: Você será sacerdote para sempre, na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Durante a sua vida aqui na terra, Cristo, em voz alta e com lágrimas, fez orações e súplicas a Deus, que o podia salvar da morte. E as suas orações foram atendidas porque ele era dedicado a Deus. Embora fosse o Filho de Deus, ele aprendeu, por meio dos seus sofrimentos, a ser obediente. E, depois de ser aperfeiçoado, ele se tornou a fonte da salvação eterna para todos os que nele obedecem. E Deus o nomeou grande sacerdote, na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Agora, vamos ouvir a leitura do Evangelho,
que se encontra no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 32 até o versículo 45, onde lemos: Jesus e os discípulos iam pela estrada, subindo para Jerusalém. Ele caminhava na frente, e os discípulos, espantados, iam atrás dele. As outras pessoas que iam com eles estavam com medo. Então Jesus chamou outra vez os discípulos para um lado e começou a falar sobre o que ia acontecer com ele. Jesus disse: Escutem, nós estamos indo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos não-judeus. Esses vão zombar dele, cuspir nele, bater nele, matá-lo. Mas 3 dias depois ele ressuscitará. Depois, Tiago e João, filhos de Zebedeu, chegaram perto de Jesus e disseram: Mestre, queremos lhe pedir um favor. O que vocês querem que eu faça para vocês? Perguntou Jesus. Eles responderam: Quando o Senhor sentar-se no trono do seu reino glorioso, deixe que um de nós se sente à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus respondeu: Vocês não sabem o que estão pedindo. Por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber e podem ser batizados como eu vou ser batizado? Eles disseram: Podemos. Então Jesus disse: De fato, vocês beberão o cálice que eu vou beber e receberão o batismo com que vou ser batizado. Mas eu não tenho o direito de escolher quem vai sentar à minha direita e à minha esquerda, pois foi Deus quem preparou esses lugares e eles o dará a quem quiser. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar zangados com Tiago e João. Então Jesus chamou todos para perto de si e disse: Como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles e mandam neles. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva os outros. E quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de todos. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Neste momento, vamos juntos confessar a nossa fé através das palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no 3º dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Que Deus guarde e preserve vocês nesta fé que é verdadeira para a vida eterna. Amém. Em preparação à mensagem, cantamos o hino de número 321. Quero estar, Jesus, contigo.
Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e também a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós, enquanto meditamos na santa palavra do Senhor. Amém. Quem serão os escolhidos? A corrida pelas vacinas é grande. Nações estão correndo, negociando com farmacêuticas. Não bastassem os países, agora os estados estão se mobilizando também. E ainda municípios entrando em consórcios para buscarem a vacina. Não somente isso, mas também pessoas estão em filas, aguardando horas e horas para poderem receber o imunizante. E isso tem causado muito estresse. Isso tem causado muita insatisfação. O texto do Evangelho de hoje nos mostra um grupo de aprendizes de Jesus, que são os discípulos, e no meio deste grupo, discípulos que queriam ter uma posição privilegiada, que queriam, entre aspas, receber a vacina primeiro. Estava Jesus junto com seus discípulos e de repente 2 deles chegam até Jesus e perguntam: quando o Senhor sentar-se no trono do seu reino glorioso, deixe que um de nós se sente à sua direita e o outro à sua esquerda. O pedido audacioso vem dos irmãos Tiago e João, filhos de Zebedeu. Os 2 queriam sentar ao lado de Jesus. Marcos denuncia esta realidade. Porém, Mateus, ele diz que foi a mãe dos 2 discípulos que pediu. Quem está com a verdade? A impressão que se tem é que Mateus talvez tenha tentado aliviar um pouco a barra dos discípulos. Mas ao que tudo indica, tendo o evangelista Marcos a característica de ser direto, de narrar as coisas de forma mais direta, parece que realmente foram eles que pediram a Jesus para sentarem um à sua direita e outro à sua esquerda. Ambos eram filhos, como mencionei, de Zebedeu, um experiente pescador, que havia repassado a profissão para os filhos. E agora os 2 faziam parte da equipe do Salvador Jesus Cristo, a equipe dos discípulos. Chamados de Bonerges, ou filhos do trovão, foram assim caracterizados devido ao seu temperamento um pouco mais agressivo. E eram tão agressivos não somente na sua maneira de lidar, mas até mesmo na sua maneira de falar. Afinal de contas, que petulância fazer um pedido desses para o Salvador Jesus, não é verdade? Junto com Pedro, os 2, Tiago e João, formavam um círculo mais próximo do Salvador Jesus Cristo. E viriam depois, no futuro, a ter um papel importante na obra da evangelização, cumprindo assim com a missão de anunciar a salvação. Quem serão os escolhidos? Esta é a grande pergunta. Em termos de salvação, quem será escolhido? Quem receberá a salvação eterna? Esta pergunta, em última análise, é o que está por trás do pedido audacioso de Tiago e de João. Uma pergunta que, de certa maneira, é respondida por Jesus, quando lá no versículo 40 do capítulo 10 de Marcos, ele declara: mas eu não tenho o direito de escolher quem vai sentar à minha direita e à minha esquerda, pois foi Deus quem preparou esses lugares e Ele os dará a quem quiser. Deus dará o lugar a quem Ele quiser. A salvação humana acontece por causa de uma atitude divina. É Deus quem vem ao encontro do ser humano. É Ele quem dá a sua salvação a ele. Não existe maneira de conquistar um lugar mais próximo na fila.
Não existe maneira de conquistar a benevolência para sentar à direita ou à esquerda. É Deus quem decide. E essa realidade, ela ainda não estava sendo muito bem compreendida pelos discípulos, em especial por Tiago e por João. Eles não haviam ainda compreendido que os escolhidos seriam aqueles que estivessem preparados. Mas o que está por trás desta preparação? O que está envolvido nesta caminhada? De certa maneira, nós podemos olhar para o texto de Hebreus. E lá nós vamos compreender que muitos embarcam, muitas vezes, na viagem desta vida, e estando no ônibus, como diz o ditado, querem logo sentar na janela. Ou seja, querem pular etapas. E não querem nem saber da resposta de Deus, mas desejam apropriar-se daquilo que Ele ofereceu. Aliás, esta é uma teologia bastante presente em inúmeras denominações. Uma falsa teologia de que eu posso determinar a minha salvação ou o que eu posso fazer diante de Deus. Quando, na verdade, dependemos total e exclusivamente dele. O apóstolo, em Hebreus capítulo 5, versículo 5, fala a respeito de Jesus. Assim também Cristo não tomou para si mesmo a honra de ser grande sacerdote. Foi Deus quem lhe deu essa honra, pois lhe disse: você é o meu filho, hoje eu me tornei o seu pai. Vejam, em termos humanos, Jesus fazia questão de ressaltar aos discípulos de que quem tomava as decisões e quem conduzia tudo era o Pai. Em termos de salvação, esta realidade é evidente. E a vida de fé, a vida de experimentação e amadurecimento que o cristão e a cristã vivem, ela é importantíssima nesse processo. Porque nos ajuda a ir digerindo aquilo que Deus nos deu, aquilo que Deus ensinou, a fim de que a gente possa ir aos poucos compreendendo como funciona o seu ato redentor e amoroso em nosso favor. Quem serão os escolhidos? É a pergunta que não quer calar. Serão escolhidos aqueles a quem Deus chamar e que também se dispõem a servirem. Jesus, lá em Marcos 10, versículos 43 a 44, ele declara: mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva aos outros. E quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de todos. O princípio do serviço é a marca do ministério de Jesus. Marca esta que tem destaque no texto bíblico de Marcos, o texto do evangelho deste culto. Servir é algo importante na vida cristã, porque nos faz, de certa maneira, desapegar daquilo que nos interessa e olhar para o lado. Em outras palavras, Jesus aqui mostra que as estruturas humanas, elas falham no servir. Realmente. Estrutura humana muitas vezes contaminada pelo pecado e muitas vezes atingida pela cobiça humana, ela tem as suas falhas. Mas o serviço que Jesus Cristo propõe é um serviço que parte dele, para que nós possamos usufruir e ao mesmo tempo também passá-la adiante, mesmo com nossas falhas. Notem vocês que Jesus aqui, ao falar com seus discípulos, ele usa a expressão entre vocês não pode ser assim. Olha que interessante. Jesus está falando aqui de uma forma particular para a igreja, para os cristãos. Não estou falando aqui de denominação, de estrutura,
de congregação. Jesus está falando para aquilo que é a igreja no seu sentido único. A comunhão dos santos. Toda a cristandade na terra. Ele está dizendo, entre vocês não pode ser assim. Se no mundo, se entre aqueles que não creem em Jesus, a tendência da desonestidade, a tendência do apropriar-se, ela é uma realidade, entre os filhos de Deus não pode ser assim. A característica do servir, ela parte de um coração agradecido e comprometido com aquilo que Deus coloca diante do cristão ou da cristã. De tal maneira que o apóstolo, ele também destaca esta realidade lá em Hebreus 5, versículo 7, ao referir-se a Jesus. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Jesus, em humildade, cumpre com o plano da salvação. Ele ouve a vontade do Pai e leva adiante aquilo que já havia sido programado, definido dentro do âmbito da Santíssima Trindade. Esta aqui é uma palavra muito bonita e encorajadora para nós, que vivemos um momento tão crucial enquanto humanidade. Tem um velho ditado que diz mais ou menos assim: um amigo me falou da sua dor. Eu guardei a minha no bolso e fui ouvir um pouco mais sobre a sua. Nosso mundo clama por ouvidos atentos. Precisamos ouvir a dor de quem está do nosso lado. Certamente Deus se encarregará de colocar alguém que ouça a nossa dor também. Mas se nós fecharmos nossos ouvidos e o nosso serviço for limitado, sem dúvida alguma, não somente o Evangelho vai sofrer com problemas no testemunho, mas também nós viveremos num mundo cada vez mais difícil, cada vez mais insuportável. Quem serão os escolhidos? Poxa, até agora muita lei, né? Muito compromisso, muito peso. Os escolhidos serão, queridos amigos, queridas amigas, aqueles que crerem em Jesus. E todos estes aspectos que mencionei antes, a partir da fé no Salvador, estão envolvidos. E aí nós encontramos a belíssima palavra do Salvador, lá em Marcos 10, 45. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Este é o resumo da fé cristã. Aquele que veio e deu a sua vida por nós. Esta é a razão da nossa fé. Uma fé que no Salvador, nestes tempos, é tão importante. Uma fé que nesses tempos, embora seja taxada por muitos como algo abstrato, dispensável, nos traz benefícios. Nos traz benefícios que desfrutamos em meio às incertezas. A fé em Jesus nos mantém ainda nos trilhos, enquanto a vida de muitos está literalmente descarrilando. A fé em Jesus nos mantém motivados, pois nos faz olhar para fora da nossa vida e contemplar as concretas certezas que Ele prometeu e estabeleceu. Querido povo de Deus, quem serão os escolhidos? Na nossa realidade humana, sabemos que vacinas hoje são artigo raro. Sabemos também que muitas vezes elas são distribuídas de forma desonesta.
Sabemos que às vezes interesses coletivos ou até mesmo pessoais e egoístas de pessoas que têm furado as filas e têm se aproveitado das mesmas estão envolvidos no pacote. Que bom é sabermos que aqueles que são escolhidos pelo Senhor não são segundo critérios humanos, segundo a sua aparência, segundo a sua influência, mas são escolhidos aqueles que creem em Jesus, aqueles que depositam a sua confiança no Salvador e que são motivados a servirem porque Ele nos serviu primeiro. Que Deus nos abençoe no meditar destas palavras, que Deus nos abençoe na reflexão e vivência diária de tudo aquilo que o Salvador nos entregou junto com a fé, para que possamos viver estes tempos complicados na certeza de que Ele não somente deu a sua vida por nós, mas também nos motiva e capacita para servirmos com alegria. Que assim seja. Amém. Em Jesus, amigo, temos que sofreu a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, oso, paz, consolação. Leva o coração ferido, tudo a Deus em oração. Andas fraco e carregado de cuidados e temor, vai ao Salvador amado, vai com fé teu mal expor. Busca o teu melhor amigo, fala a Cristo em oração. Nele encontras terno abrigo e repouso na aflição. Cristo é verdadeiro amigo, disto provas nos mostrou. Quando para ter consigo os culpados se humanou, veio com seu sangue puro dos pecados nos lavar, paz da terra e no futuro, vida eterna vai nos dar. Neste momento, nós queremos falar com nosso Deus em oração, momento de oração geral da igreja, e queremos juntos lembrar os nossos pedidos e também os nossos agradecimentos e entregá-los aos pés do nosso Salvador Jesus. Através dele as nossas orações também cheguem ao nosso Pai. Falamos com o nosso Deus em oração. Querido e bondoso Deus, muito obrigado por teu grande amor. Muito obrigado por ter enviado o teu Filho Jesus para morrer em nosso lugar. Este teu servo fiel que nos reconcilia contigo. Lembramos no tempo de Quaresma, querido Pai, a obra do teu Filho por nós. Dá-nos um coração esperançoso na ressurreição do nosso Salvador, porque sabemos que Ele morreu por nós, mas ressuscitou, declarando que é vitorioso sobre a morte.
Querido Pai, nós te agradecemos porque tu dás a cada um de nós o dom da vida. Te agradecemos porque mesmo em meio a todos esses perigos que vivemos, tu cuidas de nós. Claro, também fazemos a nossa parte, mas tu és o nosso Pai amado que cuida dos teus filhos. E não só nesta vida, Senhor Deus, mas também, não só a vida corporal, mas também vida espiritual. Te agradecemos porque podemos estar conectados à Tua Palavra e nos fortalecer na fé em Ti. Obrigado pela oportunidade de ouvir a Tua Palavra. Obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade de ser Teu filho, de ser Tua filha. Através do batismo, podemos ter a certeza da Tua obra por nós, da vida que Tu nos dás. Te agradecemos pelo Teu perdão, porque Tu se compromete conosco e Tu estás sempre disposto, de braços abertos, a nos receber de volta como filhos. Que grande alegria! Querido e bondoso Deus, te agradecemos pela vida de cada um dos aniversariantes, que nesta semana completaram mais um ano de vida. Queremos estar comemorando com todas as pessoas queridas ao nosso redor, amigos, familiares. Infelizmente não é possível, mas que mesmo assim possamos nos alegrar com essas pessoas e orar por elas e entregar a vida delas em Tuas mãos. Também, Senhor Deus, que grande alegria é comemorar mais um aniversário de batismo. Saber que a cada dia, a cada ano, Tu sempre estás ao nosso lado, que a Tua obra por nós é definitiva. Querido e bondoso Deus, te agradecemos e nos alegramos por aquelas pessoas que se recuperaram de alguma enfermidade, de alguma doença, e que talvez passaram por dúvidas, mas que Tu cuidaste e que hoje celebram a vida. Querido e bondoso Deus, também chegamos diante de Ti para Te pedir que Tu cuides daquelas pessoas que passaram por algum tipo de enfermidade e que infelizmente não resistiram. Essas pessoas sofrem, Senhor Deus. Familiares, amigos, sofrem a dor do luto. Mas que possam, Senhor Deus, encontrar em Ti a esperança do feliz reencontro. Saber que em Ti há salvação. Envia o Teu Santo Espírito a essas pessoas. Especialmente essas pessoas da Congregação da Redenção, da Congregação Sião, que sofrem, Senhor Deus, e necessitam dos Teus cuidados, necessitam do Teu amparo e do Teu consolo. Também Te pedimos, Senhor Deus, que Tu cuides dos enfermos, dessas pessoas enlutadas, das pessoas enfermas que estão em situação de hospital, acamadas em casa. Senhor Deus, essas pessoas necessitam do Teu cuidado e que elas possam reconhecer nas pessoas que trabalham em hospitais, cuidadores, até mesmo na família, a Tua mão poderosa que estás cuidando deles. Que eles possam se apegar à Tua palavra, Senhor Deus, e estar firmes em Ti, na certeza que Tu estás ao lado delas. Oramos pela nossa cidade de Pelotas, oramos pelo nosso estado, pelo nosso país, que vive uma situação catastrófica, tanto política quanto econômica. Entregamos em Tuas mãos, Senhor Deus, que Tu cuides de nós, que através desses governantes eles possam tomar as decisões para o bem de toda a nação, para o nosso bem. Envia, Senhor Deus, o Teu Santo Espírito também a essas pessoas, para que possam fazer o Seu trabalho da melhor maneira. Cuida de nós também, Senhor Deus, porque vivemos um momento de polarização. Que nós possamos olhar para os nossos irmãos com mais amor. E só através do Teu Santo Espírito conseguimos isso. Oramos, Senhor Deus, pela igreja, pela Tua igreja, que anuncia o Teu Evangelho para
todas as nações. Em especial, oramos pela Igreja Evangélica Luterana do Brasil, que possa seguir firme na Tua palavra, administrar palavra e sacramentos, pregar lei e evangelho para o Teu povo, para que possas ser redimido por Ti. Oramos em especial também pelos pastores, Senhor Deus, que são Teus ministros, que levam a Tua palavra. Envia o Teu Santo Espírito a cada um de nós, querido Pai, para que possamos ter muito amor com os nossos irmãos. Em nome do nosso Salvador Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. O Senhor dará força ao seu povo, Ele o abençoará com a sua paz. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Chegamos ao final de mais um culto. Que grande alegria estar junto com você, pastor Valdir, e junto com você aí da sua casa, e receber mais uma vez a palavra de Deus que nos perdoa de todos os nossos pecados. E como é bom também começar mais uma semana, ou finalizar uma semana e começar outra, com a bênção de Deus sobre a nossa vida. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Estamos juntos aí nesse momento tão difícil. Estamos juntos também de forma virtual. Assim como der, nós vamos estar juntos estudando a palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua semana. É isso aí, pastor Guilherme. É um grande prazer também estar contigo aqui, com vocês que nos acompanham, né? É bem verdade que o desejo maior era de nos vermos pessoalmente, mas, como já comentamos no início, ainda não foi possível. Assim que nós tivermos novidades a respeito da possibilidade de culto presencial, né, com certeza informaremos pelos meios aí que temos, meios eletrônicos, e vamos colocar vocês a par destas decisões, para que possamos então, dentro daquilo que é permitido, dentro daquilo que é seguro e viável, nos reencontrarmos aqui na casa de Deus. Amoroso e humilde servo, carregaste a nossa dor, e na cruz desamparado nos remiste em grande amor. Não apenas te adoramos com os lábios a cantar, mas a ti inteiramente nos queremos consagrar. Muitos andam solitários, os famintos pedem pão, outros buscam liberdade, tantos gemem na aflição. Como vieste compassivo aos que sofrem a livrar, queiras hoje ser consolo para
dos fracos amparar. Vossa luz reveladora deste amor esclarecer nossa mente pecadora, inspirando-nos a ver neste mundo